A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que traz cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário, e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco, em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, é um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por nos verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, 1 Crônicas, capítulo 24, capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives. De segunda a sexta, você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12, e saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo,
mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nosso templo físico em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração, todos os dias acompanhem as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão mais uma vez pela presença de cada um de vocês. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24ed. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, abençoados. Agora eu estarei apresentando uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês, para dar início à nossa live. Diz assim a mensagem: Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito.
João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui a mais uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então escolha aí o seu número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. Assim como está escrito no livro de João, capítulo 4, nos versículos 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Vamos aqui ao sorteio, e lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração de número 15. Vamos aqui na oração de número 15, glórias ao nosso Senhor Deus, diz assim: Senhor Deus, haja destruição de todo o mal agora, onde chegar essa palavra que tem poder e que vivifica agora, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vida, essa casa, esse local de trabalho e esse veículo, e toda palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias a Luiz, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Vamos aqui, não deixe de escolher o seu número de rebanho, de 1 a 24, para você estar recebendo um livro, um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Vamos aqui ao sorteio, e hoje vamos começar pelos rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o número de 1 a 24. Saiu agora o rebanho de número 3 ímpar e rebanho de número 4 par. Rebanho de número 3 e rebanho de número 4 vão estarem aqui meditando no livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo, com 40 capítulos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Livro de Êxodo, capítulo 29, para os rebanhos de número 3 e rebanhos de número 4 estarem meditando. Êxodo, capítulo 29, contém 46 versículos, que diz assim: as cerimônias de consagração. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: isto é o que lhes hás de fazer, para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão e bolos sem fermentos, amassados com azeite, também coscorões sem fermento, untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás, e os porás no cesto, e os trarás com o novilho e os 2 carneiros. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lembrando que por nós trabalharmos com sorteios, para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse
dois seres humanos para dar total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele, como é possível examinar no livro de Provérbios 16:33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu o rebanho de número 17 ímpar e rebanho de número 18 par. 17 ímpar e 18 par. Vamos meditarem aqui no livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Sofonias com 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Sofonias para os rebanhos de número 17 e rebanho de número 18 estarem meditando. Sofonias, capítulo 3, contém 20 versículos, que fala assim: regozijo pela salvação. Nos versículos 15, 16 e 17 diz assim: o Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará e se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. 7 ímpar e 8 par. Vão meditarem aqui no livro de 1 Coríntios 16 capítulos. 1 Coríntios com 16 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, para os rebanhos de número 7 e rebanho de número 8 estarem meditando. Capítulo 15 contém 58 versículos que fala sobre a glorificação do nosso Senhor Deus. Nos versículos 51, 52 e 53 diz assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de escolher o seu número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. 23 e 24 vão estar meditando aqui no livro de livro de Esther, 10 capítulos. Esther com 10 capítulos. Esther com 10 capítulos. Capítulo 4 do livro de Esther para o rebanho de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. Esther, capítulo 4, contém 17 versículos, que diz assim: Mardoqueu apela a Esther. Nos versículos 3, 4 e 5, diz assim: e em todas as províncias aonde a palavra rei e sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos, e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu. Ela mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhes o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei que este tinha posto para servi-la, e deu-lhes ordem para ir a Mardoqueu, para saber que era aquilo e por quê. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho.
Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. 13, ímpar, e 14, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Ezequiel, 48 capítulos. Livro de Ezequiel, com 48 capítulos. Capítulo 12 do livro de Ezequiel. Capítulo 12 do livro de Ezequiel contém 28 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vinda, Fabiana. Capítulo 12, nos versículos 1, 2 e 3, diz assim: a visão do exílio. Nos versículos 1, 2 e 3. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque eles são casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobílias para mudares, e de dia muda aos olhos deles. Do teu lugar mudarás para outro lugar, aos olhos deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles não são casa rebeldes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. 19, ímpar, e 20, par. Vão meditarem aqui no livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Colossenses, capítulo 1 do livro de Colossenses, para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. Capítulo 1 contém 29 versículos, que diz assim: a excelência de Cristo, nos versículos 16, 17 e 18. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora eu estarei apresentando uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhes as palavras e intenções de nossas 12 igrejas virtuais e do nosso sacerdote. Diz assim a mensagem. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma
ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar continuidade nos nossos recados, que diz assim: muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. E muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, do Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais em dinheiro. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais em dinheiro. 4. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não votar em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine em João 9,31 e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais em dinheiro. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crer no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais em dinheiro. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A oração de número 16. Vamos aqui na oração de número 16, que diz assim:
Santíssimo Senhor, Deus o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que toda obra maligna, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, saia agora dessa vida, dessa residência, dessa empresa, desse comércio e desse veículo, através da tua santa palavra sendo ministrada aqui. É vida, é viva, é espírito e vivifica, em um nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Vamos aqui, rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1 e rebanho de número 2 vão meditarem aqui no livro de Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias, com 52 capítulos. Capítulo 16 do livro de Jeremias para os rebanhos de número 1 e rebanhos de número 2 estarem meditando. Capítulo 16 contém 21 versículos, que diz assim: a vida celibatária de Jeremias com sinal de Deus. Nos versículos 2, 3 e 4, diz assim: não tomarás para ti mulher, nem terás filhos nem filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiverem e de seus pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de enfermidades dolorosas e não serão pranteados, nem sepultados servirão de esterco sobre a face da terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento para as aves do céu e para os animais da terra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. 5, ímpar, e 6, par. Vão estarem aqui meditando no livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 estarem meditando. Fala sobre o anticristo, nos versículos 10, 11 e 12. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 15, ímpar, e 16, par. 15, ímpar, e 16, par. Vão meditarem aqui no livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum, com 3 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui no livro de Naum, capítulo 3. Naum, capítulo 3, para os rebanhos de número 15 e rebanho de número 16 estarem meditando. Fala sobre a completa ruína de Nínive. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: estrépito de açoite há, e o barulho do ruído das rodas, os cavalos atropelam e os carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante, como a lança relampejante, e ali haverá uma multidão de mortos, abundância de cadáveres, não terão fim. Os defuntos tropeçarão nos seus corpos. Por causa da multidão dos pecados, da meretriz muito graciosa, da mestra das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações, e as famílias pelas suas feitiçarias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho.
Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. 9, ímpar e 10, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Provérbios, 31 capítulos. Livro de Provérbios com 31 capítulos. Livro da sabedoria. Capítulo 16 do livro de Provérbios para os rebanhos de número 9 e rebanho de número 10 estarem meditando. Provérbios, capítulo 16, contém 33 versículos, que diz assim nos versículos 2, 3 e 4. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 21, ímpar, e 22, par. 21, ímpar, e 22, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Hebreus, com 13 capítulos. Livro de Hebreus, com 13 capítulos. Hebreus, capítulo 10, para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 estarem meditando. Hebreus, capítulo 10, glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Hebreus, capítulo 10, contém 39 versículos, que diz assim: o sacrifício de Cristo é pleno e definitivo. Nos versículos 4, 5 e 6. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tirem os pecados. Por isso, entrando no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradam. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. 11, ímpar, e 12, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Tito, 3 capítulos. Livro de Tito, com 3 capítulos. Vamos aqui no capítulo do livro de Tito, capítulo 1 do livro de Tito, para os rebanhos de número 11 e rebanhos de número 12 estarem meditando. Tito, capítulo 1, contém 16 versículos, que diz assim: qualidades de bispos, nos versículos 7, 8 e 9. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar como com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada, oração de número 5. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 5 diz assim: Senhor Deus, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, e chegue a tua santa paz. Essas palavras, todas elas vão se cumprir, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor.
saiu o livro de Abacuque, que contém 3 capítulos. Abacuque com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Abacuque com apenas 3 capítulos. Capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, que contém 17 versículos, que fala assim: a queixa de Abacuque para com o Senhor Deus. Nos versículos 2, 3 e 4. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. 2 Samuel com 24 capítulos. Vamos aqui, 2 Samuel com 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, possam estar se alimentando mais e mais das Escrituras Sagradas. E em Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Saiu 2 Samuel capítulo 4. 2 Samuel capítulo 4 contém 12 versículos, que fala sobre a morte de Isbosete, nos versículos 5, 6 e 7. E foram os filhos de Rimon, o Berotita, Recabe e Baanã, e entraram em casa de Isbosete, no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. E ali entraram até ao meio da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram na quinta costela, e Rebeca e Baaná, seu irmão, escaparam, porque entraram na sua casa, estando ele na cama, deitado no seu quarto, o feriram, e o mataram, e lhes cortaram a cabeça. Então, tomando a sua cabeça, andaram toda a noite, caminhando pela planície. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Esdras, 10 capítulos. Esdras com 10 capítulos. Livro de Esdras, capítulo... Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 1. Esdras, capítulo 1. Vamos aqui no livro de Esdras, capítulo 1, que contém 11 versículos, que diz assim: Ciro convoca os judeus para reconstruírem o templo. Nos versículos 2, 3 e 4. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gado, além das dádivas voluntárias para a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 João contém 5 capítulos. 1 João com 5 capítulos. Capítulo 2 do livro de 1 João. Capítulo 2 do livro de 1 João contém 29 versículos, que fala assim: o amor pelo mundo. Nos versículos 15, 16 e 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro.
Livro de Amós, 9 capítulos. Amós com 9 capítulos. Vamos aqui no livro de Amós com 9 capítulos. Capítulo 2 do livro de Amós. Capítulo 2 do livro de Amós contém 16 versículos, que diz assim: Juízos de Deus contra Moabe, nos versículos 1, 2 e 3. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os tornar a cal. Por isso porei fogo a Moabe e consumirá os palácios de Queriote. Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de trombeta, e exterminarei o juízo do meio deles, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro de 2 João com apenas um capítulo. 2 João com apenas um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não deixe de escolher aí um número de 1 a 24, faça sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade possa estar falando ao seu coração. Capítulo 1 do livro de 2 João contém 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Nos versículos 8, 9 e 10. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos plena recompensa. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebas em casa, nem tampouco o saúdes. Glórias a nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. 2 Pedro com 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de 2 Pedro. Capítulo 3 do livro de 2 Pedro fala sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e contém 18 versículos, que diz assim nos versículos 1, 2 e 3. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação a pureza do vosso entendimento, para que vós lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. 2 Reis com 25 capítulos. Capítulo 4 do livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 Reis, capítulo 4. Contém 44 versículos, que diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Nos versículos 2, 3 e 4. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede emprestadas de todos os seus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti, e de teu filho. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Capítulo 2 do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 2 contém 20 versículos, que fala sobre o ministério do apóstolo Paulo em Tessalônica. Nos versículos 1, 2 e 3. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos,
como sabeis, tornando-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Oséias, 14 capítulos. Oséias com 14 capítulos. Capítulo 2 do livro de Oséias. Oséias, capítulo 2, contém 23 versículos, que diz assim: os juízos e a restauração de Israel. Nos versículos 2, 3 e 4. Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Afasta-te ela as prostituições da sua vista, e os adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida, ficando ela nu, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, a torne como uma torre seca, e mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao penúltimo livro a ser sorteado. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Deuteronômio, com 34 capítulos. Capítulo 13 do livro de Deuteronômio. Capítulo 13 do livro de Deuteronômios. Contém 18 versículos, que diz assim: fala sobre os castigos para os falsos profetas, nos versículos 1, 2 e 3. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amas o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Não deixe de escolher o seu número de 1 a 24, para daqui a pouquinho você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o livro de Mateus, que contém 28 capítulos. Livro de Mateus com 28 capítulos. Vamos aqui, Mateus com 28 capítulos. Capítulo 7 do livro de Mateus. Mateus capítulo 7. Contém 29 versículos, que diz assim: sobre julgar o próximo. Nos versículos 3, 4 e 5. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. E muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia. 1. Ofertas. 2. Sacerdote. 3. Receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. 4. Oração. 5. Orar. 6. Dízimos. 7. Ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar, com base na Bíblia Sagrada,
que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem. Para agora, o Espírito Santo de verdade está te enviando um livro, é um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Lembrando que somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo de verdade estar aqui para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. Se você escolher o número 3, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 29. Número 8, Sofonias, capítulo 3. Número 7, 1 Coríntios, capítulo 15. Número 7, 1 Coríntios, capítulo 15. Número 5, Esther, capítulo 4. Número 11, Ezequiel, capítulo 12. Número 13, Colossenses, capítulo 1. Número 19, Jeremias, capítulo 16. Número 21, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Número 14, Naum, capítulo 3. Número 20, Provérbios, capítulo 16. Número 2, Hebreus, capítulo 10. Número 4, Tito, capítulo 1. Número 10, Abacuque, capítulo 1. Número 9, 2 Samuel, capítulo 4. Número 24, Esdras, capítulo 1. Número 15, 1 João, capítulo 2. Número 12, Amós, capítulo 2. Número 16, 2 João, capítulo 1. Número 23, 2 Pedro, capítulo 3. Número 18, 2 Reis, capítulo 4. Número 22, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Número 17, Oséias, capítulo 2. Número 6, Deuteronômio, capítulo 13. Número 6, Deuteronômio, capítulo 13. E número 1, Mateus, capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declara aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu diga seu nome, confesse e reconheça o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a sua porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração dizendo: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo, que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo, que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde você estiver. E muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor ou inscritos e membros ou ofertantes de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais. Seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando e principalmente escolhendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na arroba a Igreja Sem Tentações, da parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na arroba a IG 1-318-37-300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na arroba Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas.
examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das nossas lives, nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentira, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe cada um de vocês aqui para conhecer a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador. E não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo possam estar se alimentando mais e mais das Escrituras Sagradas. E em Romanos, capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E aqui nessa nossa igreja virtual, @avivamento24d, vocês vão ouvir muita palavra, muita fé e muita obra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Mesmo que não estejamos fisicamente junto com vocês, mas estamos todos juntos, em um só espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na nossa próxima live.